5886. Você liga, participa aqui ao vivo com a gente, faz a sua pergunta, conversa com o nosso convidado e o principal, esclarece a sua dúvida na hora. Tem também o nosso e-mail, que é o consulta@hittv.com.br, para você mandar não só a sua pergunta, mas também a sua sugestão, sua ideia, aquilo que você quer ver aqui no programa. Mande pra gente aquele tema sobre o qual você quer saber mais, que a gente procura um especialista, faz uma consulta ao doutor dedicado a você para esclarecer a sua dúvida. E tem também o nosso Twitter, que é o @consultadoutor. Não tem aula, é só consulta doutor. A gente sempre atualiza com o tema do dia, tenta fazer um resumo do que foi dito aqui, a gente conta o que está acontecendo aqui no programa para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no Consulta. E presta atenção aí para o nosso tema de hoje. Vamos conhecer o balão intragástrico. O que será isso? Para que serve? Enfim, é um tipo de tratamento eficiente aí no controle da obesidade, tem a ver com tabagismo também. A gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje. O nosso telefone está liberado para você, 0 operadora 11 3337 5886. E para explicar para a gente esse tratamento, a gente recebe hoje o Dr. Luiz Eduardo Rossi Campedelli. Ele é médico clínico endoscopista do Hospital Israelita Albert Einstein. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Silvana. Prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite. Para apresentar um tratamento que para muita gente ainda é novidade, né? Para que serve este balão intragástrico? Então, o balão intragástrico, ele foi introduzido inicialmente para tratar os superobesos, pacientes que tinham um índice de massa corpórea, que é um índice que mede a altura e o peso do paciente. Para você ter seu índice de massa corpórea, você pega o seu peso e duplica pela altura, tá? Faz peso, embaixo você divide o quadrado da sua altura. Tá? Isso vai dar um índice que, se chegar até 28, você é normal. Pensando nas modelos, elas estão entre 18 e 20 no máximo. Bem pouco, né? Teve outros episódios que estavam em 16. Aí existia a controvérsia que era um sobrepeso. A partir do 28 até 30 você está no sobrepeso. O paciente já está acima do peso. Isso é uma normalidade na população brasileira. Nós temos uma população com sobrepeso muito acima do normal. De 30 a 35 você está com uma obesidade grau 1, 35 a 40 grau 2, acima de 40 até 50 grau 3 e o super obeso. Então o balão foi colocado para fazer um tratamento para esses pacientes super obesos que não tinham condições cirúrgicas. Era colocado o balão, ele emagrecia, adquiria uma condição clínica boa para fazer anestesia e para fazer uma cirurgia bariátrica. Mas o balão, ele se deu bem com todas as etapas, com todos os níveis de obesidade. Então hoje ele é feito através da endoscopia em pacientes acima de 28 no seu índice de massa corpórea. Agora, qual é o mecanismo de ação? Como é que um balão dentro do estômago faz a pessoa emagrecer? O que acontece ali? Isso o balão, ele tem duas funções principais. Uma mais imediata, que é uma restrição. Nada mais é do que você restringir o conteúdo, o continente gástrico, com o balão. O balão é uma prótese oca de silicone que é introduzida no estômago do paciente através de uma sonda. Ele entra completamente insuflado e você introduz uma quantidade variável de líquido, que é um soro fisiológico, estéreo, de 400 a 700 ml. Isso insuflado dentro do estômago, ele vai ficar numa posição de fundo gástrico do estômago. Ele contempla por volta de 2/3 do estômago. Então, esse paciente vai comer bem menos. Ele vai se alimentar com uma volúpia bem menor e vai chegar numa saciedade mais precoce. Então, a ideia inicial do balão é você chegar numa saciedade precoce, o paciente para de comer mais rapidamente, então a quantidade volumétrica diminui. Ao passo que vai passando os meses, esse paciente começa a se reeducar alimentarmente. Visto que ele come menos, ele vai ter uma fome mais cedo e ele vai se alimentando mais vezes ao dia. Isso é o que é preconizado por qualquer nutricionista para emagrecer. Comer várias vezes ao dia em menor quantidade.
Então, o importante é a reeducação alimentar do balão. Então, não adianta simplesmente colocar o balão se a pessoa não estiver disposta a fazer a reeducação, até para continuar esse trabalho depois da retirada do balão. Né? Isso, é. O balão em si, sozinho, ele não te garante nenhuma perda de peso. Assim como qualquer tratamento proposto por um médico, você tem que aderir ao tratamento completamente. Então, o balão é um dos pés desse tripé, que eu chamo. O outro pé é uma dieta que deve seguir, uma dieta mais restritiva do ponto de vista de quantidade. Tá? Se o paciente comer muito, ele vai sentir uma dor, ele vai sentir um enjoo e uma vontade, às vezes, de vomitar. Tá? Isso é mais comum nos primeiros meses, porque o paciente está se adaptando. Agora, o outro pé do tripé é uma atividade física. Todo obeso, ele tem um ganho de energia maior do que ele gasta. Então ele precisa fazer um exercício, ele precisa comer menos. Tá? Então o balão faz com que você coma menos, coma uma alimentação mais equalizada, menos carboidrato, mais proteína, mais vegetais. E a sua função é fazer um exercício mínimo, uma atividade física mínima, que é uma reeducação também. Mudança de hábitos. De hábitos, é a mudança de hábito mesmo. Você falou sobre esse período de adaptação. Como é que é nos primeiros dias? Afinal de contas, vai ter um volume, um corpo estranho ali dentro do estômago. Os primeiros dias são difíceis, tem um desconforto, como é? São. É um procedimento relativamente simples. Ele é colocado por endoscopia, então você não precisa ficar internado, você tem poucos exames prévios a serem pedidos, então é um procedimento relativamente fácil de aderência. Quando você coloca o balão intragástrico, você tem 700 ml que está ocupando um espaço no estômago. O estômago entende como um corpo estranho, então ele quer expulsar esse corpo estranho. Durante os 2-3 primeiros dias, o paciente vai sentir cólicas, vai sentir um pouco de náusea. Mais importante, quando ele bebe algum líquido ou se alimenta. Tá? Nesses 3 primeiros dias é uma dieta estritamente líquida. Tá? Por quê? Na realidade, o balão ele vai ser preso pelo estômago, tá? Então nada vai passar por entre o balão e o estômago, a parede gástrica. Isso faz com que o paciente, quando tome um pouco de água, um pouco de líquido, ele vai vomitar esse líquido. Mas isso vai passando. A gente faz alguns medicamentos antieméticos, antivômito, anticólica, que melhoram esse sintoma. Mas todos os pacientes vão sentir, em graus diferentes, essa inconstância de vomitar, de cólica. Mas passa no segundo e terceiro dia. A gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo que mostra exatamente como é colocado, né? Porque está todo mundo perguntando como é que, enfim, tá, procedimento endoscópico, mas na prática, como é que isso vai parar lá dentro do estômago? Tá pronto o vídeo? Então, vamos ver. Isso vai explicando pra gente, pessoal, pra gente poder... Esse vídeo, ele é um vídeo inanimado, então ele mostra como que chega o balão ao estômago do paciente. Ele é introduzido através da endoscopia e por uma sonda, e essa sonda está insuflada e nós insuflamos através do orifício dele a quantidade adequada do líquido. Ele fica nessa porção superior e média do estômago, que é o fundo e o corpo, onde ele se adequa melhor. O antro gástrico, ele não fica de forma alguma, ele vai ficar nessa posição. Essa posição é que é relacionada à saciedade. Quando a gente vai retirar o balão, é o inverso. Você chega, você faz um orifício no balão durante a endoscopia, aspira-se todo o líquido da endoscopia, o líquido sobrenadante, e tira o balão da mesma forma. É um procedimento endoscópico. É com anestesia, o paciente sente alguma coisa? Não, nós fazemos em centros de endoscopia, então existe um anestesista, existe um aporte cardiológico importante, que esses pacientes obesos eles têm uma patologia cardíaca, pulmonar, que dificulta eventualmente o procedimento. Mas são avaliados, são feitos com uma qualidade operacional muito boa, de médicos, anestesistas e enfermeiros. Procedimento tranquilo. Tranquilo. E quanto tempo esse balão fica dentro do estômago? O balão ele tem uma duração mínima pelo tratamento de pelo menos 4 meses e no máximo até 6 meses.
Tá? Em virtude de ser uma prótese de silicone, existe uma segurança maior, mas é preconizado até 6 meses a utilização desse balão. Após os 6 meses precisa ser retirado. Se quiser colocar um outro balão, pode ser colocado tanto no mesmo momento